Ok, tudo a paz do Senhor, louvado seja o Senhor Jesus, né? Que Deus possa estar conosco mais uma vez, nos ajudando a orientar, a abrir os olhos das pessoas sobre Cristo Jesus. Eu quero ler hoje, na palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 a seguir. Indo Jesus para os lados de Genezaré, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Grande é esta palavra, poderosa, para nos orientar sobre a pessoa de Cristo Jesus. Sempre eu digo Cristo Jesus, porque muitas vezes as pessoas confundem a palavra Jesus com outras pessoas. O Cristo, a palavra Cristo é para ungido, o esperado pelo povo judeu, por Israel na época. E até hoje ainda se espera um ungido ou um Cristo que pode vir. Portanto, nós temos aí, vai vir um anticristo. Esta é uma outra mensagem que a gente, uma hora, nós vamos estar falando. Hoje eu quero compartilhar e nós falarmos um pouquinho sobre essa pergunta um pouco indiscreta que Jesus fez para os discípulos. Claro, Jesus o tempo todo ensinando, orientando aos discípulos, porque Jesus ia embora. Ele não ia ficar corpo aqui, corpo e alma. Ele ia subir um dia. E os discípulos com certeza iam ficar só e eles deveriam seguir o caminho que Jesus, ou as doutrinas de Jesus. Então, por isso, Jesus fez essa pergunta para com eles, para que eles pudessem interpretar e passar para eles. Faz essa pergunta sobre quem as pessoas achavam quem era Jesus. Uns diziam que era João Batista, outro Elias, outro um dos profetas, e assim vai. Mas Jesus faz a mesma pergunta para os discípulos. E quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro responde pelos discípulos todos, claro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, adverte para que eles fiquem calados sobre aquele assunto. O contexto vai dizer isso. O que nós podemos tirar disso? O que hoje as pessoas falam sobre Jesus? O que elas acham que Jesus é? Nós notamos que há muitos anos acham que é Calvino, ou Lutero, ou Zwingli, ou Hus, ou até mesmo um outro dos reformadores. Por que isso? Sempre nas mensagens dos grandes homens, vamos dizer aqui da Terra, eles estão sempre citando textos sobre eles, citando as doutrinas deles, citando aquilo que eles professavam. Outros, nos nossos dias atuais, é a sua denominação, é o nome da sua igreja, é o nome do seu pastor, é algo parecido, e assim vai. E nós notamos que as pessoas, elas fazem de tudo para não reconhecer Jesus. Elas fazem de tudo para fugir de Jesus, fugir de Cristo, o ungido, o Messias. Porque ali naquele texto onde Jesus fala com Pedro, Jesus fala para com Pedro assim: Pedro, quem tu revelou isso foi o meu Pai. Então hoje nós precisamos da revelação de Deus para que nós possamos entender, para que nós possamos saber que Jesus Cristo é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Jesus é o começo, é o fim. Jesus é a salvação, Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida eterna, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o filho de Davi, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é o princípio, o fim, ele há de voltar. Jesus é tudo que nós precisamos, é a alegria, é a paz, é o amor,
é a misericórdia, é o perdão. Jesus é tudo isso e muito mais que nós podemos observar em Jesus Cristo. Só que mesmo com tudo isso, tendemos a olhar para outros cristos ou para outro tipo de pessoas, outro tipo de ser, outro tipo de ideologia, outro tipo de doutrina, outro tipo de pensamentos, de outros pensamentos que não tem nada a ver com Jesus, mas nós queremos colocar paralelo. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Jesus, olha, se nós formos qualificar, é muitas coisas. Jesus é o Deus eterno, é a vida eterna. Jesus também é a morte. Ah, pastor, você está falando o quê? Jesus é a morte. Jesus é aquele que é a ira. Jesus é o juízo. Aquele que crê em Jesus já é salvo. Aquele que não crê já é condenado. Pedro vai dizer, essa pedra é a pedra angular. Aquele que acreditar nessa pedra tem toda a vitória, tem todas as bênçãos, tem a vida eterna. Mas aquele onde essa pedra cair sobre aquele tipo de pessoa, esmiuçará, destruirá, acabará. E outros textos também vai nos dizer assim, nós temos que temer aquele que tem a chave da morte. Jesus é aquele que tomou até a chave da morte, tomou do diabo. Foi lá em Apocalipse capítulo 1, vai dizer que Jesus desce no Hades, desce no Gênero, ou Guena, que você queira, do jeito que você queira entender, desce no Gênero, desce no Hades, desce no Seol, Jesus desce na sepultura e sai de lá com a chave da vida, com a chave da vitória. Mas Jesus também está com a chave da morte nas mãos, ele é todo poderoso. Nós temos que temer a Cristo Jesus, nós não temos que temer homem, temer outros tipos de coisas, mas mesmo assim tendemos a seguir esses outros costumes, essas outras tradições. Ande com Jesus, abra seu coração para Jesus, entrega sua vida para Jesus, não afaste de Jesus, pense em Jesus, esqueça de andar com os homens e comece a caminhar com Jesus Cristo. Comece a observar que Jesus Cristo é tudo isso e muito mais. Nós não necessitamos de mais nada, somente de Cristo Jesus, a vida eterna. Compartilha conosco, curte conosco, leva esta mensagem a outras pessoas que precisam de ouvir essa mensagem. Nos ajude levando isso a sério, passando para outras pessoas. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agora nesse momento te agradeço por estar conosco, sempre participando. Obrigado.